Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante John Kennedy, apenas 21 anos de idade, atualmente no Fluminense, um dos destaques, sem dúvida alguma, dessa atual temporada de 2023, inicialmente na Ferroviária, onde foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, marcando 6 gols em 11 atuações pela Ferroviária. E agora no Fluminense, quando retornou de empréstimo, 9 partidas, 3 bolas na rede e outras 2 assistências. Vencendo o titular, jogando ali os 90 minutos, no elenco alternativo, digamos assim, do Fernando Diniz do Fluminense. Na equipe principal também entra, obviamente, ali na segunda etapa, muito bom jogador, porém, uma informação assim, digamos, bombástica do Edmilson Pinheiro, que revelou isso na sua live, né, na sua entrevista lá ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado a eles, também caso você não tenha assistido essa live, recomendo que você acompanhe, né, o trabalho lá também da rapaziada. O Edmilson disse o seguinte, abre aspas: "Você viu um jogador do Fluminense que estava emprestado, chamado John Kennedy. O empresário me ligou, pediu pelo amor de Deus para a gente trazer o jogador. Estava lá na Ferroviária. Explicou tudo para mim da vida do garoto. Infelizmente, nós não podemos trazer. Eu não posso falar por que não podemos trazer. Todo mundo tem uma situação na vida. Baita de um jogador, foi vendido para os Estados Unidos e não foi aprovado lá. Poderia estar aqui com a gente", fecha aspas, né? Essa declaração completa do Edmilson Pinheiro tratando a respeito do jogador. Então ele foi taxativo, né, a respeito do atleta de 21 anos, ele foi sim oferecido com o aval, né, do seu empresário, enfim, para jogar a Série A com a camisa do Goiás, depois do Campeonato Paulista com a Ferroviária. Então não foi nesse momento, digamos, até mesmo do ano passado, no Fluminense em 2022, ou agora quando ele retornou, né, e vem sendo um dos destaques, sem dúvida alguma, dentro dessa atual equipe do Fernando Diniz, foi sim logo após o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Ele que inclusive completa 21 anos, né, completou 21 anos nesta última quinta-feira, muito jovem ainda, e está no elenco profissional do Fluminense desde a temporada de 2020. Fui aqui buscar algumas questões a respeito do jogador. De fato, a parte extracampo do atleta foi um ponto negativo, segundo o próprio Edmilson Pinheiro, para a não contratação do atacante muito promissor. Por exemplo, em setembro mais ou menos ali do ano passado, ele foi afastado no Fluminense por conta de alguns atrasos durante os treinamentos, algumas questões extracampo também, que geralmente, né, em 90% dos casos, os clubes não expõem isso para a imprensa, para os torcedores, para não manchar muito o atleta. Teve outros casos também de uma apreensão de um veículo que ele emprestou para um amigo e foi preso também fazendo coisa, foi apreendido, né, o veículo fazendo coisa errada. Enfim, você pode pesquisar a respeito desse assunto. Não vou falar muito aqui no YouTube para não causar algum tipo de problema. Então, um jogador que, quando não estava ele envolvido, né, acabava fazendo uma bobeira, emprestando alguma coisa para um outro companheiro, um amigo, algo nesse sentido, e se complicando, né, a sua situação lá no Fluminense. Dentro de campo, é um jogador que não tem nada a ser contestado. É muito bom jogador, um centroavante muito versátil, que pode fazer tranquilamente aquela função de um pivô, parece até um jogador de futsal, né, pela sua excelente habilidade, e ainda assim sai da grande área. Pode fazer uma função ali pelo lado esquerdo, indo para cima da marcação, finalizações de longa distância. Realmente gosto demais do futebol do John Kennedy e assistirem também alguns dos seus gols na Ferroviária, no próprio Fluminense nessa atual volta. É um baita atleta. Só não entendi, digamos assim, do Edmilson falar que o empresário implorou para sua contratação. Pode até ser que isso tenha acontecido durante o Campeonato Paulista, mas no final, quando o John Kennedy foi um dos artilheiros da competição, segundo o Globo Esporte, ele teve uma proposta do Chicago Fire dos Estados Unidos de 15 milhões de reais. Então eu não acredito, no caso do Fluminense, recebendo uma proposta de 3 milhões de dólares e o empresário oferecendo ele para o Goiás por um empréstimo, né? Obviamente o Goiás faria um empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Não acredito nessa situação. Possivelmente foi um empréstimo oferecido ou algo nesse sentido durante o Campeonato Paulista ou algo semelhante, né, nessa história, não após o torneio, já que ele foi uma das sensações no primeiro trimestre aqui no futebol brasileiro e optando também pela recusa. Segundo o Globo Esporte, o Fluminense queria uma grana maior para liberar o seu jogador, na ocasião com apenas 20 anos, né? Os 15 milhões do Chicago Fire não foram suficientes naquele momento. Tem contrato no Fluminense longo até dezembro de 2025. O Fluminense tem 60% dos seus direitos econômicos e uma multa rescisória de 280 milhões de reais, sem dúvida alguma, dos jogadores muito valorizados dentro do atual elenco do Flu. Como estreou no profissional ainda em 2020, né? Foram 7 partidas naquele momento, com 2 gols marcados. O Fluminense tem essa característica de revelar muitos bons jogadores e eles surgem muito novos, né? Com 17, 18, 19 anos de idade. Os caras já têm uma maturidade muito grande
dentro do elenco de cima. Mesmo com vários problemas extracampo, nessa atual temporada conseguiu colocar a cabeça no lugar, vem muito bem, né, tanto na Ferroviária quanto também agora no Fluminense. Essa declaração muito interessante do Edmir Pinheiro, garantindo que ele foi oferecido, né? Segundo o Edmir, ele falou que, como que é, vou até pegar aqui direitinho para não falar bobeira, que o empresário ligou e pediu, pelo amor de Deus, né, pra gente trazer o jogador. Enfim, uma curiosidade, sem dúvida nenhuma, hoje dentro desse elenco do Goiás faria muita diferença do John Kennedy. O jogador também, esse revelado pelo Goiás, que está lá em Portugal, tem contrato só até a metade do ano, é o Carlos Eduardo. Atualmente com 26 anos, ele que deixou o Goiás ainda na temporada de 2018. A sua atual situação contratual é a seguinte: ele ainda pertence ao Palmeiras, onde tem contrato até dezembro de 2023. Entretanto, foi repassado já agora no começo desse ano, né, ao Estoril Praia de Portugal por empréstimo até o dia 30 de junho. Soma até aqui 11 partidas com 2 gols marcados. Existe a opção de compra dentro do seu contrato, porém acho muito difícil que o Estoril tenha essa capacidade financeira, até porque dá para dizer que o Carlos Eduardo não vem sendo assim um titular incontestável, chegou na metade do ano, pode ser que aconteça, mas não vejo com essa grande possibilidade, vai depender muito dos valores que até esse momento não foram revelados. Como o seu contrato se encerra no Palmeiras também em dezembro de 2023, caso ele não seja negociado nesse momento, né, o Palmeiras irá perder o jogador de graça, onde teve um investimento de 25 milhões de reais, né, na temporada de 2019. Quando o Edmir Pinheiro foi perguntado, né, também a respeito do Carlos Eduardo, vou pegar aqui a declaração dele certinho também, ele respondeu o seguinte: não é o Carlos Eduardo não, é um bom jogador, né, ele está onde? Está no Red Bull, então assim, o Edmir nem sabia que o Carlos Eduardo estava lá em Portugal, né, então no meio das perguntas, é óbvio, não é só o Edmir Pinheiro que faz as contratações do Goiás, mas ele nem sabia, né, que o Carlos Eduardo estava no Estoril, em Portugal. De fato, a sua passagem no Red Bull Bragantino ano passado, ainda emprestado pelo Palmeiras, foi muito mal, 28 partidas, não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, não foi uma boa temporada do Carlos Eduardo. Mas lá em Portugal, como ele chegou na metade do ano, né, não tinha como ele fazer todos os jogos. Das suas possibilidades até aqui, 11 jogos, 8 deles como titular, marcou 2 gols, a sua última atuação no dia 15 de maio, né? Ou seja, jogou neste último final de semana também, uma vitória diante o Arouca. Então vem sendo um jogador até mais titular do que reserva, mas com um investimento um pouco mais alto, né? Não sei se ele vai continuar lá no futebol português. Também acharia uma opção interessante, mesmo sabendo, né, que esses jogadores que vão e voltam para o Goiás, em geral, não costumam dar certo. Acho que o Carlos Eduardo poderia fazer uma função interessante. Vou deixar aqui o seu mapa também de movimentação dessa atual temporada no futebol português. Ele vem jogando bem mais como um ponto esquerdo. Nas últimas temporadas também, no Bragantino também teve um posicionamento parecido. No Goiás, na última temporada, em 2018, ele fazia mais aquela função ali como um ponta direita, né? No Atlético Paranaense também fazia as duas posições. Enfim, jogador que não conseguiu um grande destaque. Quando foi vendido pelo Goiás, ainda lá em 2018, por 23 milhões de reais. Naquela ocasião, ele tinha apenas 21 anos de idade, né? Negociado por 6 milhões de dólares. No Palmeiras não conseguiu uma boa passagem, 19 partidas e 1 gol marcado, até que foi bem no seu primeiro ano no Atlético Paranaense, 8 gols e 5 assistências. A partir de 2021, caindo, né, bastante o seu ritmo, apenas 2 gols marcados em 36 jogos, e da mesma forma também no Red Bull Bragantino, tentando recuperar sua carreira lá no Estoril Praia. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, ficando livre no mercado, se ele não tiver, por exemplo, uma opção de compra exercida no futebol português, ao retornar aqui para o futebol brasileiro, certamente o Palmeiras tentará ou uma venda, né, para o mundo árabe, ou algo nesse sentido, ou até mesmo um novo empréstimo até o final do ano, já que tem um vínculo, né, melhor do que ficar pagando o salário e o jogador ficar encostado. Acho que seria uma alternativa razoável também ali, principalmente pelas beiradas do campo, uma escassez muito grande, geralmente quando surgem, né, jogadores nessa posição, dificilmente eles estão livres no mercado e ao mesmo tempo com um bom ritmo de jogo, né, que vem jogando com uma certa frequência. Acharia uma boa alternativa também do Carlos Eduardo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desses dois jogadores, se você aceitaria ou não no maior do Centro-Oeste, e o Edmir garantindo esse acerto com o jogador de Portugal. A princípio é sim o Anderson Oliveira, lá do Portimonense. Essa informação do pessoal, a bola, né, em Portugal. Vou deixar esse vídeo também aqui na tela final. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!